Então tá, vamos retomar aqui. Tá, vamos lá. Então, nós tínhamos verificado, né, que o vértice era 3 e 1, né? Então aqui está direitinho, 3 para x e menos 1 para y. As diferentes metodologias nos levaram ao mesmo resultado, que isso é meio que óbvio, que isso vai para o mesmo lugar, 3 e menos 1. Está ali marcadinho. O C vale 1/4, né? Então, o que acontece? Então, está aqui marcadinho. Eu botei 1/4 para cima e 1/4 para baixo. Tá? Então, se eu ponho 1/4 para cima, ele vai para o meu foco. Então, vai ficar 3 para x e menos 1 mais 1/4. Então, somou 1/4. E meu foco. Então, o que acontece? Menos 1 mais 1/4 dá menos 3/4. Está marcado ali. Tá? Então, está aqui o meu ponto de foco. E a reta diretriz, eu vou contar para baixo. Né? Então, vai ficar menos 1 menos 1/4. Isso aqui vai ficar menos 5/4. Então, ela vai passar ali embaixo. Certo? A minha equação da reta diretriz é y menos 5/4. Então, está aqui graficado com todos os pontos, todos os detalhes da parábola, né, estão aqui apresentados. Um outro problema que realmente quando tinha as provas institucionais, né, da disciplina, aparecia às vezes essa questão: determinar o ponto de intersecção reta com a parábola. Tá? Lá no cálculo, vocês fazem isso, né? Vocês querem calcular uma área, daí vocês têm lá uma reta e uma parábola. Vocês precisam calcular a intersecção para colocar o limite na integral. Aqui, né, é a mesma coisa. Né? Então, você tem uma reta e uma parábola. Você quer os pontos de intersecção entre elas. Então, aqui está a minha... Aqui tá... O que nós temos? Então, nós vamos ter a reta e vamos ter a parábola. O que acontece? O meu y é quanto? É x mais 2. Dessa maneira, no lugar, eu vou pegar a minha equação da parábola, e no lugar do y, eu vou colocar, ou melhor, no lugar do, eu posso colocar no lugar do y, eu posso fazer isso aqui também. X menos 2 ao quadrado menos 4. E vou obter o valor de x. Isso aqui é exercício. Então, vamos fazer depois, vamos ver se chegar no mesmo resultado. Não chegar no mesmo resultado é porque vocês fizeram algum erro. E o que eu fiz aqui? Eu fiz um outro procedimento. Eu considerei o x igual a y ao quadrado menos 4. Então, no lugar do x, tá, eu substituí por... Então, isso aqui vale meu x. Né, então, eu peguei y, no lugar do x, eu coloquei y ao quadrado menos 4 menos 2. Por que eu faço isso? Qual é o fundamento geométrico para isso? Muito simples, né? A minha parábola, né? Se eu pegar aqui a parábola, ela vai ser isso aqui. Tá? E a reta, ela vai ser isso aqui. Então, nos pontos de intersecção, o que elas têm em comum? Nos pontos de intersecção, a parábola e a reta, elas se encontram, ou seja, elas têm o mesmo x e o mesmo y. Então, eu posso jogar uma dentro da outra, eu posso acoplar as equações, né, porque nos pontos de intersecção as coordenadas são as mesmas. Então, se eu acoplo, né, as equações, eu vou então poder determinar as intersecções. Tá. Então tá. Então, o que eu fiz aqui, eu coloquei o x, né? O x da parábola dentro da equação da reta e, né, obtive, então, essa equação de segundo grau,
Eu resolvi e encontrou 3 menos 2. Então, o y é igual a 3, y é igual a menos 2. Se o y é 3 e o y menos 2, o que vai acontecer? Eu vou ter, então, que se o y for igual a 3, eu jogo aqui, né? Então, se o y for igual a 3, eu venho na parábola. O que a parábola é? X igual a 3 ao quadrado menos 4. Então, vai ficar 3 ao quadrado menos 4. Isso aqui dá 5. Então, a minha intersecção vai ser em x igual a 5 e y igual a 3. Eu volto. Agora, o y igual a 2. Então, y igual a menos 2 vai ficar x igual a menos 2 ao quadrado menos 4. Isso aqui vai ficar 0. Então, a minha intersecção 2 ocorre em x igual a 0 e y igual a menos 2. Se eu resolver esta equação aqui, isso aqui para quem tem, vamos dizer assim, dificuldade com resolver esse tipo de problema, né, fica a dica, tenta resolver essa equaçãozinha. O x tem que ser 3, o x tem que ser 5, o x tem que ser 0. Né? Que dá 5, 0, a resposta dessa equação. Tá. Bom. Então, aqui os pontos, são 2 pontos de intersecção, né? Vamos botar aqui o gráfico. Aqui tá o gráfico, né? Se eu for lá no GeoGebra e graficar, né? Foi qual? Tá aqui o ponto, né? Tá aqui o ponto. 5 e 3, 0 e menos 2. Tá? Então, os nossos pontos de intersecção. É bem simples. Bom, vamos começar a falar da nossa boa e velha amiguinha elipse. A elipse, como vocês podem ter visto no segundo vídeo que eu postei sobre a elipse, né, uma videoaula muito interessante. Até eu deixei para vocês no fórum de ciências de vocês um outro vídeo bem maior, até eu pensei naquele vídeo inicialmente, né, mas ele tem muito mais informação e aquilo que nos interessa para a elipse está bem no meio, né? Então, mas ele tem muito mais informação. Ele fala então sobre a gravitação universal, né? E esse movimento elíptico ele está relacionado com a lei da gravitação universal. Bom, então, a elipse, ela surge, né? ela começa a ser estudada lá por Kepler, como sendo uma resposta à órbita dos planetas, né? E ele tem muito sucesso em relação a isso. E ele define, né, por exemplo, né, que o Sol é um dos focos, né, dessa nossa elipse. Então, o que acontece? O que é essa elipse? Né? Então, a elipse ela é um conjunto de pontos. Assim, a parábola é um conjunto de pontos. É um conjunto de pontos de um plano cuja soma das distâncias de 2 pontos fixos é constante. Ou seja, né? O que é? Eu pego esse F até o P. Né? Esse P até o F, certo? Eu somar essas distâncias, eu vou ter um número. Esse número aqui nós vamos chamar por enquanto de 2A. Certo? Já vamos dizer o que esse 2A é. E a mesma coisa acontece com qualquer ponto da elipse. Né? Se eu for desenhar a elipse, todo ponto sobre a elipse vai satisfazer essa propriedade. Então, esse ponto aqui é um ponto da elipse, o ponto da elipse. Tá? Então, se eu pegar a distância do ponto ao foco 1 mais a distância do ponto ao foco 2, vai ser 2A. Já vamos explicar quem é o A. Lá naquele vídeo tem essa ilustração aqui, que eu acho ela bem importante, que ela explica também essa função do foco, né? Que lá ela faz ela cria a elipse a partir da definição do foco. Então, ela definiu um foco 1 e definiu um foco 2, né? Nesse barbante aqui, que ela fez? Ela pegou o lápis e ela desenhou, então, a elipse. Então, o que acontece? A distância, né? O
o L1 e o L2, né, a distância do ponto. Então, aonde está o lápis aqui, né? Aqui está o lápis, é o ponto. Em qualquer ponto, se ela tiver aqui, né, ela vai ter um L1 e vai ter um L2. Né? Se eu somar o L1 e o L2 nesse ponto, vai ser o mesmo valor se eu pegar o L1 aqui e o L2 aqui, certo? Então, essa é uma propriedade bem importante da elipse. E lá naquele videozinho ela faz direitinho a elipse aqui. Bem interessante esse aqui. Né? Tá, quem é o A que nós temos ali, né? Por que eu digo que é 2A? O A, né, 2A é o comprimento, né, do eixo maior. Né? O eixo maior. Se eu olhar aqui para a elipse, nós temos vários pontos. Aqui eu tenho o foco 1 e o foco 2. Tá? Aqui eu tenho a extremidade do eixo maior. As extremidades no eixo maior, elas têm nome. O A1 e o A2. Tá? Então, quanto mede essa distância do A1 para o A2? A distância do A1 para o A2, essa distância mede 2A. Então, se eu pegar e fizer, né, o módulo do vetor A1 para A2, isso aqui vai ser 2A. E é esse A aqui que aparece na definição. Certo? Então, é exatamente isso. Se eu pegar um ponto aqui, pegar esse meu ponto, e eu fizer calcular essa distância, calcular essa distância aqui, e somar essas distâncias, isso vai dar 2A. Ou seja, se eu pegar L1 com L2, eu vou ter exatamente isso aqui. Tá? Isso aí é uma, vamos dizer assim, é a definição da elipse. Tá. Muito bom. Então, tá. Nós temos o A1, o A2, nós temos então um eixo maior, que vai ser representado por a letra A. As distâncias, então, vai ser 2A. Então, quer dizer que, quer dizer que essa distância aqui vale A. Né? Então, nós vamos ter um eixo menor, o B. O meu eixo menor, o eixo B, então, novamente, eu vou ter o B1 e eu vou ter o B2. Tá? E aí, então, essa distância entre B1 e B2, ela mede 2B. Ela mede 2B, certo? Ok, sem nenhum mistério. Nós temos, então, a distância focal, a distância entre os focos. E a distância entre os focos, a gente vai chamar de 2C. Então, o foco 1 e o foco 2, essa distância é 2C. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não. Então, 2C. Vamos olhar mais alguma coisa que tem aqui. E aí ele diz o seguinte, então vamos ter que relacionar algumas coisas. Então, o A está relacionado ao eixo maior. Ou seja, então isso aqui é o eixo maior. Né? Podem ver que aqui é A e A. Eixo maior. O B está relacionado ao eixo menor. Certo? Então pode ver que ele está aqui e está aqui. E o C
ele está relacionado com o foco. Então, disso, nós vamos tirar a relação fundamental da elipse. O que é a relação fundamental da elipse? A relação fundamental da elipse, ela relaciona A, B e C. Então, o que acontece? Essa distância aqui é o nosso C. Essa distância aqui é o nosso B. Olha só que lindo. Formou um triângulo retângulo. B e C formam um triângulo retângulo. E, pela definição de elipse, nós vamos concluir lindamente essa relação fundamental aqui. Ou seja, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Tá? Então, a definição de elipse, nós temos pelo teorema de Pitágoras essa relação aqui. Certo? Bom, já vamos ver como isso funciona. Assim como a parábola, a elipse também tem uma equação, né? E a equação da elipse, que nós vamos estar acostumados a ver, é essa, né? Essa aqui é a equação para o x, tá? Quando o eixo maior está, né? Quando o eixo maior, né, é paralelo ao eixo x, meu eixo maior é paralelo ao eixo x, a gente repara que o A está abaixo do x. Quando eu tenho o contrário, o meu eixo maior é paralelo ao eixo do y, onde é que está, né, o A? O A está abaixo do y. Tá? Então, esses detalhes aqui são muito importantes. Bom, mais. Aqui, né, tem a dedução da equação da elipse. Eu coloquei, não vou me ater em cima disso, mas o que acontece? Essas equações aqui não é nada, absolutamente nada, se é apresentado a vocês, é por vontade própria de alguém. É porque, né, é porque isso já foi deduzido. Ou seja, se pegou, sentou e deduziu a equação. Né? Pegou uma caneta, um papel e deduziu a partir de uma premissa. Qual a premissa? A definição. Então, pela definição de elipse, né, ele então colocou os pontinhos, fez as continhas e chegou à dedução da equação da elipse. Certo? Então, é um exercício aqui para vocês, né, quem quiser e tiver tempo, né, tiver disposição, darem uma lida. Eu não vou entrar nesses méritos, mas é para mostrar que isso aqui não é, o professor quer assim. Não, é porque se partiu de uma premissa, né, partiu da premissa, se fez as contas a partir dessa premissa e se chegou a uma conclusão, certo? Se criou uma hipótese, se tinha um objetivo na cabeça, se aplicou essa metodologia e se obteve o resultado. Ok. E aí, então, tendo em vista a equação da elipse, nós podemos, então, aplicar essa equação da elipse e, enfim, começar a estudar a elipse, né? A avaliar, a analisar a elipse a partir dessa equação. Então, por exemplo, tem aqui uma elipse de equação x ao quadrado sobre 49 mais y ao quadrado sobre 25 igual a 1. Sempre igual a 1, professor? Sim, sempre igual a 1. Essa palavrinha mágica vai aparecer sempre igual a 1. Sempre igual a 1. Então tá. Muito bem. Então, ele pede todos os pontos notáveis da elipse e o gráfico. O que são pontos notáveis da elipse? O A1 e o A2, o B1 e o B2, e o foco 1 e o foco 2. Então, são 6 pontos. A primeira coisa que ele determina é quem é o A. Bom, primeiro, eu sei que o A é 49 e não 25? Porque o A é sempre maior. O A é sempre maior. Então, olhando para essa equação, eu sei que a minha elipse é nesse formato.
né? Ou seja, o eixo dela é paralelo ao eixo X. Né? Ela tem esse formato. Tá? Muito bom. Então, o A ao quadrado é 49. O B ao quadrado é 25. Então, o A é 7 e o B é 5. Se o A é 7 e o B é 5, a gente pode determinar o C. Então, aqui desenhei a elipse. Né? O que acontece? Se você for lá no GeoGebra e colocar aquela equação tal e qual, ela vai aparecer. Né? Deixa eu ver aqui. GeoGebra. Então, x ao quadrado, que divide 49, mais y ao quadrado, que divide 25. Isso tem que ser igual a alguma coisa, né? Senão não vai dar certo. Igual a... Ali. Fez o gráfico. Pode ver direitinho. 5, eixo menor, 7, eixo maior. Tem que ser igual a 1, professor, ou poderia botar igual a 0 ali? Ou não daria? Se você botar igual a 0, não... Se você botar igual a 0, não vai fechar. Tem que ser igual a 1. Central, né? Tá. Entendi. Tá. Onde é que eu tô aqui? Depois foi lá. Então tá. O PowerPoint voltou lá para o início. Então, aqui, né? Então, aqui está o eixo maior, que vale 7. O que eu mostrei aqui, que eu quero ilustrar aqui com esse movimento, né? Esse 7 que está aqui, né? Se eu pego essa reta e coloco lá na ponta do eixo maior, do eixo menor, eu vou obter o foco. Aí você vai dizer, então o foco é menos 5. Não se engane. Tá? Nós temos que calcular ele direitinho. Como é que eu vou calcular? O A é 7, o B é 5. Então, qual é a relação fundamental da elipse? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, vai ficar 49 menos 25 igual a C ao quadrado. Então, quanto é que é 49 menos 25? 24. Então, C é igual a raiz de 24. Quanto é que é a raiz de 24? 5,9. Né? Ele vai dar, pode ver que ele vai ficar quase no 5. Ele não vai ser 5, ele vai ficar... Se aqui der 5 é porque o meu desenho está viciado, mas é quase 5, certo? Então, né, o 24... Aqui dá para ver direitinho. Eu marquei um pouquinho antes do 5, né? Porque raiz de 24 é quase 5. Tá, então o meu C, né, é as distâncias focais. Aqui nós temos os nossos pontos do eixo maior, o A1 e o A2. Eu vou ter os pontos do eixo menor, B1 e B2. Eu vou ter o foco 1 e eu vou ter o foco 2. Certo? E aqui, então, estão todos os pontos, né, todos os pontos notáveis. Bom. É bem simples trabalhar com. É só pegar a ideia principal. Aqui é importante vocês terem um esquema onde vocês possam fazer a consulta, né, antes de resolver os problemas de elipse, vocês terem um esquema com todos os pontos, com todas as relações. É importante que vocês façam
os resumos de vocês, os esquemas, para vocês consultarem. Tá? Não ficarem folhando e buscando material, videoaulas. Tá? Porque quem tem tudo organizadinho sabe onde procurar. E aquela outra história, não adianta assistir 5.000 videoaulas para tentar achar que em alguma delas vai estar algum problema específico, certo? Que eu vou conseguir resolver o problema tal, então vou assistir 5, vou pesquisar no YouTube. Vai perder muito mais tempo do que se você baixar a cabeça e tentar resolver ele, certo? E tentar achar algo igual para você copiar a resposta. E aí, professor? Ah. Aí na imagem temos F1 e F1, é isso mesmo? Tanto faz, só uma questão de nome, F2. É que tem dois F1, tá igual, a minha pergunta é essa. Tanto faz, só dá nome. Tá? Ctrl-C, Ctrl-V feito. E tem outra coisa. Tem mais Ctrl-C, Ctrl-V aqui. Agora sim. Agora sim. Se aqui é menos 24, aqui tem que ser mais 24, né? Então tá. Obrigado por lembrar, porque eu não tinha visto aqui o menos 24. Aí sim, esse aqui sim tem que ser mais 24. Tá? Beleza. Então, vamos pegar uma situação interessante, um problema. Então tem um arco, né, que tem uma forma de uma semi-elipse. Porque semi é pela metade. Tá? Você falou semi-circunferência, metade, uma semi-elipse, metade, uma elipse. E ela tem 48 metros de largura. Ali 48. Na base. E 20 de altura. Né? E ele está perguntando qual a largura do arco a uma altura de 10 metros. Então, o que ele está dizendo? Se eu tenho uma altura de 10 metros, aqui é a minha altura. Se eu projeto essa altura aqui nesse ponto, o que eu vou ter aqui? E o que eu vou ter aqui? O que eu vou ter aqui? O que eu vou ter aqui? E agora, José? Como fazer? Muito simples. Então, quem é o eixo maior? 48. 48 é maior que 20. Então, 2A é 48. Ou seja, na verdade, o A é 24. E o B, quanto é que é? 2B é igual a 20? Não, é o B igual a 20. Por que o B é igual a 20, não 2B igual a 20? Eu tenho uma semi-elipse, né? E o 2A eu estou pegando de menos 24 a mais 24. Então, 2A é 48 metros. Tá. Então, a equação da minha elipse vai ser quem? X ao quadrado sobre 24 ao quadrado, mais y ao quadrado sobre 20 ao quadrado, igual a 1. Tá. Bom, descoberta a equação da elipse, nós temos condições agora de resolver o problema. Então, ele quer saber quanto vale x, o y é 10. Quanto vale x quando y é 10? Então, eu vou colocar no lugar do y 10. Eu não vou ter que fazer uma continha, né? O que acontece? Eu tenho 10 ao quadrado sobre 20 ao quadrado. Vai ficar 100 sobre 400. Tá? Então, 100 sobre 400 é equivalente a 1 quarto. Então, fica 1 menos 1 quarto. Então, vai ficar x ao quadrado sobre 24 igual a 3 quartos. Tá? Ou seja, x ao quadrado igual a 24 vezes 3 quartos. Mas o x está ao quadrado. Eu não tenho x, eu tenho x ao quadrado. Então, eu tiro a raiz quadrada de tudo isso aí. Vai tirar a raiz quadrada de tudo. Se eu tiro a raiz quadrada de 24 ao quadrado, isso dá 24. Se eu tiro a raiz quadrada do 4, isso dá 2. Se eu tiro a raiz quadrada de 3, dá a raiz de 3. Né?
Mas eu sei que 24 que divide 2 dá um número bonito, que é 12. Então, o meu x é 12 raiz de 3. Né? Então, a largura, né? A largura que ele está procurando, que é essa largura aqui, é quanto? É 24 raiz de 3, ou 41,04 metros. Então, aqui a gente usou então, a geometria analítica para resolver um problema. Então, foi lá, pegou a ideia, se dimensionou a equação, pegou, né, se fez a equação. Da equação, então, se foi possível então, obter essa largura. E agora, José? A equação da elipse, ela sempre pode aparecer bonitinha, né? X ao quadrado sobre... Não, né? Às vezes a equação da elipse, ela pode aparecer nesse formato. E aí, o que nós vamos fazer? Se a equação da elipse me aparece nesse formato, sem denominador, principalmente, ela não é igual a 1, é igual a 144. Ou igual, pode ser qualquer coisa, mas ali é igual a 144. Então, equação dada é essa aqui. Nós queremos transformar nisso ou nisso. Né? Então, a equação dada é aquela que queremos transformar nisso ou nisso. Agora, como fazer? Como fazer? A primeira coisa que nós temos que verificar é o seguinte. Eu quero sair disso para isso ou isso. A primeira coisa que nós temos que verificar é que aqui vai ser igual a 1. Aqui vai ser igual a 1. Então, esse 144 deveria ser 1. Como é que eu faço para eu ter 1 do meu lado direito? Muito simples. Eu divido toda a equação por 144. Por que eu vou dividir toda a equação por 144? Porque 144 que divide 144 dá 1. Eu dividi todo mundo por 144. Isso deu 1. Então, se eu tenho 16x ao quadrado, 144, ficou uma parcela. 9y ao quadrado sobre 144, ficou outra parcela. Aí, então, eu tenho do meu lado direito o 1. E aí, então, eu posso simplificar as coisas, né? O que acontece? Se eu simplificar, né, 16 por 144, o que a gente pode fazer com isso? 16 é 4 ao quadrado, né? 144 é 12 ao quadrado. Ah, não vejo relação nenhuma. Ok, vamos continuar investigando. A gente vai investigar. Se a gente não sabe de cara, a gente investiga. O que é 12? 12 é 3 vezes 4 ao quadrado. Então, 3 vezes 4 elevado ao quadrado. Ah, então vai ficar 4 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado vezes 4 ao quadrado. 4 simplificou com 4, ficou 1 sobre 3 ao quadrado. Deu 9. Faz o mesmo procedimento para a gente descobrir que aqui é 16. Tá? Então, fica assim. Outra forma de fazer isso, nem sempre nós vamos ter números tão bonitinhos, fofos como esse, né? Se tivesse números que não fossem nem um pouquinho bonitinhos, tá? Padrãozinho, né? Se nós tivéssemos um número padrãozinho, o que nós íamos fazer? Nós vamos fazer x ao quadrado dividido por 144 dividido por 16. Mais y ao quadrado 144 dividido por 9. Isso aqui vai ficar quanto? X ao quadrado. Aí você pode pegar a calculadora, sei lá o que você vai fazer, vai descobrir que isso aqui é 9. 144 dividido por 9
deu 16. Certo? Então, são várias maneiras de você tratar com essa informação. Aí, então, você vai obter a equação da elipse bonitinha aqui. Certo? Tá. A questão é, que tipo de elipse é essa agora? É uma elipse deitada, é uma elipse de pé? O que é uma elipse deitada? Que nós já vimos anteriormente. Tá? É uma elipse deitada? É uma elipse de pé? É uma elipse de pé. Por quê? Porque o meu A é 16. O A é maior do que o B. Então, o meu A ao quadrado é 16. O meu B ao quadrado é 9. Então, essa distância, né, aqui vai ser quanto? Vai ser 8. Por quê? Raiz quadrada de 16 é 8? Não. Por quê? O que eu sei? A distância, né, é 4. Né? Raiz quadrada de 16 é 4. E essa distância aqui é 6. Por que 6? Raiz quadrada de 9 é 3. Certo? Pois bem, então nós estamos terminando a segunda live e eu vou deixar vocês fazerem o gráfico, tá, dessa elipse, fazer o gráfico e determinar os pontos. O que vocês têm que fazer? Gráfico. Nesse gráfico, vocês vão ter que ter os pontos A1, A2, B1, B2, F1 e F2. Então tá. Printando a tela. E nos vemos às 9h20 para concluir então essa